Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo pelo canal 4 curiosidades sobre a vida de Adão e Eva que eu preparei aqui e vamos então. A primeira, Adão tinha umbigo? Eu vi isso na internet e postei a minha própria opinião. Alguns acham que Adão não tinha umbigo, pois foi criado por Deus e já nasceu adulto. Adão é fruto da criação de Deus e já nasceu adulto. Por quê? Se tinha umbigo, não foi útil, porque ele já nasceu adulto. O umbigo serve como uma espécie de canal de troca entre o feto e a mãe. Por ele correm vasos sanguíneos que permitem que o feto seja nutrido, que permitem que o feto, que o bebê sobreviva no útero da mãe. Então, Adão e Eva já foi criado adulto. E, pensando nisso, eu preparei a segunda curiosidade. Qual a idade que Adão tinha quando foi criado? A Bíblia não diz que idade ele tinha quando foi criado. Ou então a pergunta poderia ser assim: qual a idade equivalente que Adão tinha, pois Adão não era bebê? Todo ser humano nasce com 0 de idade, e Adão foi criado com 0 de idade, mas ele deveria ter uma aparência adulta. Mesmo assim, podemos tirar algumas conclusões. Adão seria eterno se não pecasse. Então foi criado para ser eterno já nessa condição. Então podemos afirmar que ele era adulto, pois tinha idade reprodutiva, porque teve filhos. Então era adulto. A primeira conclusão. E também era responsável pelos seus atos, pelos seus erros. Sendo assim, se era responsável pelos seus atos, indicava maturidade. Então Adão era adulto porque tinha idade reprodutiva e era adulto porque tinha o seu limite de maturidade para ser responsável pelos seus atos. Então podemos entender que não era criança por ter idade reprodutiva e era responsável pelos seus erros. Deus o responsabilizou quando ele pecou. E também não era velho, pois a velhice veio como consequência do pecado. Então velho também não era e criança também não. Está aí mais uma curiosidade. A terceira curiosidade: quem matou o animal que Deus fez túnicas para o casal? Gênesis 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A Bíblia diz que o casal fez aventais de folhas de figueira para esconder a nudez quando pecaram. Mas depois Deus fez túnicas de pele de animal e os vestiu. Com isso, quem tirou a pele de algum animal para vestir Adão e Eva? Será se foi Deus? Ou quem sabe Adão já tinha matado um animal e Deus aproveitou a pele? A Bíblia não dá a resposta. Caso Deus tivesse sacrificado um animal por amor ao casal, isso pode tipificar o sacrifício de Cristo derramando seu sangue pelo amor da humanidade. Deus amou Adão e Eva mesmo depois que pecaram. Deus amou o mundo trazendo Jesus Cristo à terra para morrer e derramar o seu sangue por amor à humanidade. Agora a quarta. A fruta que Eva comeu e depois deu para Adão era maçã? Vemos isso toda a vida em desenhos, em livros, em sites,
Adão e Eva comendo uma maçã. A Bíblia não diz qual era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Veja que diz em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então a Bíblia não diz qual era o fruto, não diz se era uma macieira. Então, no caso, a maçã foi inventado, talvez por ser uma fruta bonita, ou a mais bonita, né? Então, alguém inventou e pegou no mundo inteiro, né? Alegando ser uma maçã, mas a Bíblia não tem a resposta. Quem sabe, né? Quem sabe? Então, a Bíblia traz muitos mistérios que não foram revelados a nós pela palavra. Deuteronômio 29, verso 29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos. Então existem mistérios que não nos foi revelado. A Bíblia não tem resposta para tudo, mas podemos ficar cientes. Referente à nossa salvação, a Bíblia possui as revelações completas para sabermos a vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para sermos salvos, a Bíblia tem de forma literal, escancarado para todos verem e serem salvos. Mesmo não tendo todas as respostas, temos a certeza que o homem e a mulher é a criação especial de Deus e não produto da evolução. Toda a criação humana vem inicialmente de Adão e Eva. Foram criados inferiores e dependentes de Deus. O homem é conhecedor do bem e do mal, tendo isso como opção de escolha. Quando o homem pecou, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. Por isso, fazer o bem ou o mal é uma opção de escolha. Todo ser humano precisa de Deus para ser salvo. Escolhendo o bem, precisa confessar a Cristo seus pecados para ser salvo. E escolhendo o mal, ficará sujeito à condenação eterna, que é a separação definitiva entre o pecador e Deus. Todo homem é dependente de Deus, como foi Adão e Eva, né? E pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo, contaminou toda a raça humana. Como Paulo disse, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Adão foi o agente transmissor do pecado. Por Adão, o pecado entrou no mundo. E a prova que todo homem é pecador é a morte. A morte é a consequência do pecado. Mas não estamos pagando pelo pecado de Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo como fosse um vírus transmitido por ele. Mas Adão dará conta de si mesmo a Deus, da mesma forma que nós daremos conta a Deus pelos nossos pecados. Se você gostou, dá aí um cliquezinho em gostei para ajudar a divulgar. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu posto 3 ou 4 vídeos por semana, depende da minha disponibilidade. Clique no sininho para que você seja notificado quando eu postar um vídeo, mas o YouTube não notifica todas as pessoas quando um vídeo é postado. Então, se você não for notificado, entre e procure os últimos vídeos que estarão aqui. É isso aí, obrigado e até a próxima.